Notícia urgente: cientistas estão em pânico após ateus revelarem uma descoberta chocante na Arábia Saudita. Por séculos, estudiosos bíblicos e teólogos debateram a verdadeira localização do Monte Sinai, o mesmo lugar onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos de Deus. O local tradicional, localizado na península egípcia do Sinai, tem sido venerado por gerações. Turistas o escalam, peregrinos o reverenciam, mas muitos arqueólogos nunca se convenceram. E então surgiu uma nova teoria, uma que mudaria o foco do mundo para o leste, para a Arábia Saudita. Uma teoria defendida pelo falecido pesquisador e aventureiro americano Ron Wyatt, que arriscou prisão e ridículo para documentar o que ele acreditava ser o verdadeiro Monte Sinai, Jebel al-Lawz. Ron Wyatt não era um arqueólogo convencional. Ele era anestesista de profissão, mas tinha uma paixão profunda pela arqueologia bíblica. E no final dos anos 80, ele se aventurou nas montanhas proibidas do noroeste da Arábia Saudita, guiado por pistas bíblicas e mapas antigos. O que ele encontrou o chocou, mas na época suas alegações foram amplamente ignoradas. A evidência não era fácil de acessar. A montanha estava em uma área de acesso altamente restrito, e as fotografias de Wyatt, embora convincentes, não foram suficientes para persuadir a comunidade acadêmica. Até agora. Recentemente, um grupo de pesquisadores seculares, a maioria deles se autodeclarando ateus, recebeu permissões especiais do governo saudita para explorar regiões que antes eram proibidas. A missão deles? Documentar antigas rotas comerciais e os movimentos de tribos. Eles não estavam interessados em validar alegações da Bíblia. Eles estavam simplesmente seguindo a evidência para onde quer que ela os levasse. Mas o que eles encontraram os deixou sem palavras. Um dos líderes da equipe, um geólogo europeu, disse numa entrevista: "Viemos aqui como cientistas, não como crentes, mas as características que estamos vendo nesta montanha combinam quase exatamente com o que é descrito no livro do Êxodo. É inquietante." Eles documentaram uma montanha com um pico enegrecido, carbonizado, parecendo ter sido exposto a um calor muito intenso. Apesar de não ter atividade vulcânica na área, eles acharam uma rocha enorme partida ao meio, com evidências de erosão causada por água no meio do deserto. Uma coincidência assustadora com o relato bíblico de Moisés batendo na rocha em Horebe, de onde a água jorrou. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Mas isso é só o começo. Perto da base da montanha, os pesquisadores se depararam com uma enorme estrutura circular feita de pedra. Gravadas nas rochas ao redor, havia representações de gado, mais precisamente de touros. Para a equipe secular, isso parecia ser algum tipo de antigo local de culto. Mas para quem conhece a Bíblia, a conexão foi imediata. Em Êxodo capítulo 32, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, os israelitas construíram um bezerro de ouro e o adoraram, o que provocou a ira de Deus. Poderia este local ser o que sobrou daquele evento tão infame? Ron Wyatt documentou esse lugar décadas antes, mas foi descartado como pura especulação. Agora, com pesquisadores independentes e não religiosos confirmando a existência dele e oferecendo imagens de alta resolução, datação por carbono e análises geográficas, a história não é mais tão fácil de ser ignorada. O governo saudita, que antes era bem reservado sobre essa região, começou a construir cercas e a colocar câmeras de vigilância ao redor da área. Há o que sugere que eles agora percebem o potencial explosivo do local. Outra descoberta notável é que o cume da montanha está literalmente carbonizado. Imagens de satélite confirmam que não é apenas uma descoloração, é uma queima real da rocha. No entanto, não há sinais de um incêndio natural, nenhum resíduo vulcânico e nenhuma explicação lógica. Êxodo capítulo 19, versículo 18, descreve o que aconteceu no Sinai. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor desceu sobre ele em fogo. Ainda mais misterioso, a equipe descobriu fileiras de marcadores de pedra, formando o que parecem ser limites, possivelmente os mesmos que Deus ordenou que Moisés estabelecesse, alertando o povo a não se aproximar da montanha sagrada. Êxodo, capítulo 19, versículo 12. Os pesquisadores que fizeram estas descobertas não estavam procurando a Bíblia. Eles não estavam tentando validar a fé.
E, no entanto, as descobertas deles parecem ecoar os textos antigos, quase linha por linha. Alguns membros da equipe se recolheram, recusando entrevistas. Outros falaram, mas com nervosismo. Um dos ateus que primeiro publicou as imagens de drone da área mais tarde postou esta mensagem enigmática online. Tudo o que pensávamos que sabíamos está sendo virado de cabeça para baixo. Viemos para desmascarar mitos. Agora somos nós que não conseguimos dormir à noite. Isso gerou ondas de choque na comunidade científica. Por que pesquisadores seculares tão importantes estão agora se calando? Do que eles têm medo? A ideia de que o verdadeiro Monte Sinai poderia estar na Arábia Saudita e não no Egito é revolucionária. Se essa teoria for verdadeira, forçaria uma grande reavaliação da geografia bíblica. Significaria que o Êxodo não foi apenas uma alegoria, mas que está enraizado em lugares e eventos físicos reais. O apologista bíblico Dr. Leonard Miller, um pesquisador sueco que também visitou o local e apoiou as alegações de Ron Wyatt, escreveu em seu livro: "Você não precisa acreditar na Bíblia para ver que algo extraordinário aconteceu aqui. As rochas, os altares, as inscrições, todos falam por si mesmos. Mas se este local realmente é o Monte Sinai, por que o mundo está ouvindo falar dele só agora? Uma possível razão é política. Por anos, as políticas conservadoras da Arábia Saudita e suas tradições islâmicas podem ter dificultado a divulgação de um local que confirma as escrituras judaicas e, por extensão, cristãs. Outra possibilidade é o orgulho acadêmico. Por décadas, a maioria dos estudiosos colocou o Monte Sinai no Egito. Uma mudança de local, ação invalidaria décadas de pesquisa e infraestrutura turística. É difícil admitir que você estava errado, especialmente em escala global. Mas à medida que a evidência cresce, o silêncio se torna mais difícil de manter. A Bíblia não é apenas um livro espiritual, é um texto histórico. E se a Terra começa a testemunhar a sua verdade, até as mentes mais céticas devem reconsiderar. O Salmo 85, versículo 11 diz: "A verdade brotará da terra, e a justiça se inclinará dos céus." Parece que isso está acontecendo agora. A verdade está brotando das montanhas rochosas da Arábia, altares de pedra, cumes queimados, rochas desgastadas pela água no deserto e testemunhos não apenas de crentes, mas de ateus. Com a atenção global agora voltada para Jebel al-Laus, a pressão está aumentando. O governo saudita permitirá mais escavações? As universidades ocidentais finalmente reconhecerão os esforços de Ron Wyatt. A evidência será protegida ou escondida novamente? Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam ver a verdade revelada pelas mesmas pessoas que menos esperavam encontrá-la. Até a próxima. Continue buscando, continue questionando e mantenha os olhos no horizonte, porque o passado não está morto, está enterrado, esperando para ser encontrado.